Filipenses 2, verso 1. Nós vamos ler do 1 até o 11. A palavra de Deus diz assim nesse texto: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, ou assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na figura de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Esse texto fala de Jesus, o nosso modelo de exemplo de vida. É quem nós devemos imitar, é como quem nós devemos buscar ser parecidos, e sermos transformados a cada dia, de glória em glória, para que sejamos a cada dia mais parecidos com Jesus. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Vamos orar? Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos privilégio, Senhor, de estudar as Escrituras, de aprender do Senhor e de nos aprofundar no texto da Tua palavra, conhecer melhor o Senhor, conhecer melhor as Escrituras, os Teus princípios. Por isso, Pai, fala ao nosso coração enquanto meditamos nesse texto e nos princípios contidos aqui. Nos ajude a entender o Teu propósito, a Tua vontade. Espírito Santo, ajude-nos a edificar o nosso caráter. Pedimos a Tua bênção nessa noite, Pai, nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Gente, eu quero falar um pouco sobre o caráter do discípulo. Nós não somos o que os outros veem. Aquilo que os outros veem de nós é apenas, como alguém já disse, a carcaça, né? A barraca. A gente vê a pessoa, você vê a aparência física, e como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz assim, olha, nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Já não conheço ninguém segundo a carne. Ou seja, não é de acordo com a aparência, não é de acordo com o que a gente vê. Eu já não conheço ninguém humanamente. Paulo diz assim, olha, não conheço mais Jesus segundo a carne. Nós conhecemos segundo a pessoa é de fato. E não apenas a aparência, porque a aparência é o externo. Falar de caráter é como um iceberg. Você conhece da pessoa apenas aquilo que ela deixa você conhecer. E alguém já disse que 5% do que nós somos é que a gente deixa transparecer. E 95%, na verdade, grande parte disso nem nós conhecemos. Né? Você quer ver, alguém já disse assim, quer ver uma pessoa de verdade, tira ela do sério, né? Faça ela perder a paciência. Aí você vai ver quem é ela. Tem gente que você, quando vê ela num momento de dificuldade, você vai ver como é que ela se comporta. Isso vai falar sobre ela, a reação dela. Né? E tem gente que, por exemplo, deixa ela sem comer. Para você ver, tem gente que quando não comeu, irmão, fica nervoso, fica brabo, porque não se alimentou. E ela começa a se mostrar quem é. Na verdade, a gente só conhece melhor as pessoas com convivência, andando junto, compartilhando a vida, conhecendo de uma maneira mais profunda. Porque todo mundo, irmão, quando a gente conhece, é maravilhoso. Não tem defeito. Então, eu aprendi, irmão, a amar gente como elas são. Eu olho para as pessoas e quando eu não sei defeito, quando eu não conheço defeitos, eu fico pensando, essa pessoa tem defeitos. E quando eles aparecerem, não vai manchar a imagem dela. Eu sei que ela é ser humano, é falho,
é fraco, todo mundo tem seus erros. Agora, existe uma questão que é muito importante e que você precisa identificar isso nas pessoas para que você tenha um relacionamento no nível da sua compreensão do caráter dela. Por exemplo, uma pessoa que você não conhece bem o caráter dela, você não pode abrir seu coração e compartilhar sua vida com ela, segredos. Então é preciso você conhecer e é preciso você se analisar para você ver como é que está o seu caráter. Quem você é? Provérbios 23:7 diz: assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Irmão, a importância de ser moldado pelas Escrituras para que a gente tenha a concepção verdadeira de quem a gente é. Agora nós vamos falar do caráter de alguém que você vai viver a vida inteira para se tornar cada dia um pouco mais parecido, mas que você nunca será exatamente como ele. Porque você já pecou, sua vida já é cheia de falha, cheia de erro, e ele nunca errou. Mas Jesus é o nosso exemplo de vida, e nós devemos buscar ter o nosso caráter semelhante ao de Jesus, buscar viver como ele viveu. Lá em 1 João está escrito assim: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Você deve buscar viver como Jesus viveu. Então o nosso caráter deve imitar o caráter de Jesus. Então eu quero falar um pouquinho sobre caráter. Para vocês, o que é caráter? Me diga o que é caráter na sua compreensão. Vamos lá, por favor, me diga alguma coisa sobre caráter, vocês aí. Caráter é o que você assim, faz quando não tem outras pessoas olhando. Tipo, tem algumas pessoas que você não quer mostrar uma parte sua. Aí, caráter é você agir da mesma forma que você age na frente delas, por fora, né? Em outros lugares. Sim, a vida particular é que mostra, a vida no oculto, no anônimo, é que fala muito sobre você. Né? O iceberg, a gente vê uma pontinha dele, né? E foi um iceberg que afundou o Titanic. Porque o cara viu lá a pontinha de gelo e disse: não, aquilo ali é só uma ponta. Agora aquela ponta era só um sinal. A neurociência diz que quem nós somos, nós mesmos, sabemos apenas o que está fora da superfície. Nossas reações são por causa da história de vida que nós temos, uma somatória de coisas. Então, se até para nós mesmos nós não nos conhecemos completamente, imagine o outro. E nós precisamos edificar o nosso caráter. Como é que eu percebo se eu estou tendo um caráter sendo edificado e andando na direção certa? É quanto menos você se importa com a opinião dos outros e você começa a fazer não para que reconheçam, para que vejam. Mas você faz porque você entende que isso agrada a Deus. Até ele não é assim. Eu não tinha caráter, me converti domingo à noite, segunda-feira eu já vivo, eu tenho um caráter totalmente edificado. O caráter, ele é edificado aos poucos. Na medida que você obedece a Deus, cumpre princípios das Escrituras, seu caráter é mais edificado. Ele é como uma construção que você vai elevando a cada dia. Porque aquilo que a irmã Lara falou, o seu caráter depende também do ambiente que você viveu e aquilo que você decidiu repetir. As coisas corretas que você aprendeu. Mas, por exemplo, nós temos, digamos que o casal tem 4 filhos. 2 são responsáveis, comprometidos, íntegros, e 2 são atrapalhados, banda voou, vida torta. Uai, mas não receberam o mesmo? Então a gente percebe a responsabilidade do caráter ser edificado dia após dia. Né? Eu me lembro que eu falei de uma pessoa, eu falei: olha, fulano de tal é um homem correto. Se você achar uma conta dele aí, está atrasada e que ele não deu satisfação, traga que eu pago. E aí alguém conhecendo o irmão dele, que é enrolão até as últimas. Diz: pastor, e as contas de fulano de tal, o senhor paga? Diz: não, dele eu não pago não. Só de ciclano. Porque, irmão, um é como se fosse completamente direito, correto, sincero, o outro trapaceiro, enganador, você não pode confiar nele. Então o caráter, um recebeu ensinos dos pais e decidiu segui-los.
Por isso que a Bíblia diz, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não se aparte dos ensinos da tua mãe. Ou seja, naquilo que eles concordam com as Escrituras, siga o exemplo deles. Naquilo que não concorda com as Escrituras, você fica com as Escrituras. Mas o nosso caráter precisa ser edificado, dia após dia. Isso é uma responsabilidade nossa. Algumas características do caráter, além do que vocês falaram. Integridade, coerência entre valores, palavras e ações. Você vive e aquilo que você fala é coerente com o que você vive. Então você é uma pessoa íntegra. Integridade fala de inteiro. Fala de uma pessoa que não é pela metade, né? Que não está dividido, não tem ânimo dobre. Uma pessoa íntegra, inteira. Íntegra. Segunda coisa, caráter fala de honestidade, veracidade e sinceridade nas relações interpessoais. Você é uma pessoa honesta, você é verdadeiro. Você não elogia alguém para ser beneficiado, você não fala mal de uma pessoa por trás, mas quando ela está, você elogia para ser beneficiado em alguma coisa. Não, você é honesto. Isso é caráter. Responsabilidade, a terceira coisa. O que é responsabilidade? Assumir as consequências dos próprios atos. Fez alguma coisa, foi você, foi eu que fiz. Irmãos, tem algumas vantagens, A gente fica, às vezes, por estudar essa área de neurociência, a gente fica, às vezes, um pouco observador demais. Mas isso ajuda muito a gente também. Na Kombi, ontem, quando eu estava entregando as crianças, passei no bairro Campos Belos, uma pessoa acenou assim, um homem. Eu pensei, será que é para mim? Eu olhei pelo retrovisor, não tinha nenhum carro atrás. Eu pensei, então é para mim. Aí eu diminuí a velocidade da Kombi, fui meio que encostando, aí ele apontou que era a Kombi mesmo. Aí eu parei a Kombi, e aí ele foi e pegou um tênisinho de uma aluna, da criança, e trouxe para mim, me entregou na janela. Eu disse, de quem é? Aí fulano falou, de Paulinha. Aí eu entreguei para Paulinha. Aí, quando eu parei a Kombi mais na frente para deixar um aluno, eu olhei pelo retrovisor e falei, quem foi que jogou o tênis de Paulinha pela janela? Aí perguntaram, foi você, fulano? Foi você? Não, não foi eu. E quando eu perguntei, eu fiquei olhando pelo retrovisor e uma criança ficou olhando para frente, não olhou para os lados. Eu pensei, ela não precisava verificar nada, porque ela já sabia quem tinha jogado. Foi ela. Então, beleza, seguimos o curso. Quando foi hoje, a monitora já ficou atenta e percebeu que essa mesma aluna sentou no mesmo lugar e tentou jogar outra coisa pela janela. E ela disse, então, realmente foi ela, a menina que jogou. Então, gente, essa questão da responsabilidade é de você assumir consequências pelo que fez. Ser sincero. Graças a Deus, eu vejo, nesse ponto, eu vejo uma coisa muito positiva nos meus filhos, em alguns aspectos. Meu Jadiel, você fala um negócio e se ele erra em alguma coisa, ou se alguém erra, ele vai até além. Às vezes exagera. Ele vai até se colocar como culpado para o outro não ser culpado. Não, eu que fiz, ou eu que... E assume a culpa, assume a responsabilidade. Então a gente precisa ser responsável, alguém que não põe a culpa nos outros. Você falou que ele estava na academia e ele estava discutindo assim, debatendo com um carinha a respeito de uma coisa, que o cara falou o que ele disse, e ficou aquele negócio de eu não falei, se eu fosse eu falava na hora, e ficou aquele negócio, então eu entendi lá a discussão deles, eu entrei nesse assunto. Tipo, eu conheci o caráter de Jadiel, por exemplo, um amigo meu, Sim. Eu falei, esse cara daqui é amigo meu. Isso é uma coisa que ele não tem medo, vergonha disso. Se fosse ele, podia ser a coisa 1000 vezes pior. Ele falava assim que foi nada. Você está aprendendo com isso, ele é assim. Ele é assim. Então, desculpa aí, velho. Tipo, quando você conhece a pessoa, já deu. Sim, É ruim até fazer coisa com ele escondido, porque já deu. Perguntar, foi nós. Eu achei bonitinho essa semana, eu precisei corrigir um aluno. Quer dizer, eu falei na turma, são 17 alunos. Eu falei, crianças, teve alguém que sentou no brinquedo tal, que a Eliseide mandou sair, e as crianças não saíram. Aí o menino já disse, foi eu. Eu nem precisei dizer quem foi, nada, ele já disse, foi eu. Eu falei, mas fulano, ela disse que essa criança, ela mandou sair e a criança não obedeceu. Eu disse, não, essa parte não foi eu.
Essa parte não foi eu, porque se ele mandasse eu saía. Eu achei muito bonito ele assumir logo. Então, essa questão de caráter, a pessoa não foge da responsabilidade. Ela assume a responsabilidade. Uma característica de caráter é compaixão, a capacidade de sentir e compreender o sofrimento dos outros. É você se compadecer do outro, é saber que o outro tem suas razões, tem aquilo que ela, por que ela tomou uma decisão nesse sentido, e você ter compaixão dela. O caráter vai ajudar você a olhar para o outro e se colocar no lugar dela. Não vai fazer de você um juiz. O caráter seu edificado vai fazer você olhar para o outro e dizer assim, mas pode ser que ele fez isso por alguma razão, ele estava com medo. E você vai caçar uma maneira até, de certa forma, justificar o outro. Tentar justificar o outro. Eu li uma vez uma história que falou muito sobre a questão do julgamento e ela me abençoou muito. Contou algumas histórias parecidas, mas de julgamento da outra pessoa, sem saber a razão. Por exemplo, nessa história que eu li, foi um e-mail que eu recebi há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Já tem 15 anos que eu moro aqui em Roda Velha, eu ainda morava em Luiz Eduardo. Eu não me lembro de alguns detalhes, mas eu me lembro do cerne da lição. Contou a história de um homem que morava numa casa, numa fazenda, e ele foi num lugar da fazenda e voltar logo. E o filho tinha ficado só dentro do quarto, no berço. Então era rápido, eu vou lá, volto, o pai foi, e quando voltou, ele encontrou o cachorro dele sujo de sangue. E aí ele já pensou, esse cachorro matou meu filho. Ele pegou a espingarda, que ficava ali próximo, porque tinha animais ali naquela fazenda, tinha uma floresta, e ele podia ter algum animal, e eles tinham essa arma, um acesso fácil. E aí ele deu um tiro no cachorro e matou o cachorro. Quando ele entrou dentro de casa, ele viu uma onça morta, e a onça nem chegou no quarto. O cachorro matou a onça antes de chegar no berço. Enquanto a onça andava dentro da casa, esse cachorro, para proteger o bebê, matou a onça, arriscando a vida dele. Aí você pensa, puxa, matou o cachorro, o herói foi morto por causa de um julgamento errado. Nós temos uma tendência, gente, de condenar os outros, julgar os outros pelo que eles fazem. E nós queremos nos julgar pelas nossas intenções. Ah, mas eu tinha uma boa intenção. Mas e você já parou para pensar que o outro poderia ter uma boa intenção? Então comece a ter mais compaixão do outro. Porque cada pessoa tem uma história de vida e não justifica os seus erros, mas faz com que a gente compreenda por que ela agiu daquela maneira. Então, outra característica do caráter é a justiça. Agir de forma justa e imparcial. Fazer o que é certo. Você fazer o que é correto. Não importa se alguém está vendo. Você vai fazer o que é certo. Isso é um caráter edificado. A outra coisa, a penúltima, é coragem. Enfrentar desafios e defender aquilo que acredita. Eu creio e eu não vou deixar passar algo batido da minha fé, porque eu acredito e eu vou ter coragem de defender isso. Eu vou ter coragem de enfrentar, às vezes, uma situação até de desconforto para defender aquilo que eu acredito. E a última coisa que eu anotei aqui, é lógico que tem outras, mas a última coisa que eu anotei é temperança. O caráter fala de alguém que aprendeu e que tem domínio para controlar os seus impulsos. Porque senão ele não consegue ter um bom caráter, ele vai agir fazendo coisas erradas. Essa pessoa conseguiu se submeter ao controle do Espírito Santo, permitir o Espírito. Você já viu que a Bíblia fala assim, que o Espírito de Deus não é um espírito de temor. O Espírito que receberam não é um espírito de temor, de medo. Ele fala, mas de poder, de amor e de moderação. Poder nos dá condições de viver a vida de Deus. Amor, viver o amor de Deus, amando até quem não merece. E moderação significa equilíbrio. Então o caráter de Deus, que Ele vai edificar em nós, vai fazer com que a gente seja pessoas equilibradas. Amém?
Então a gente começa a observar isso e a gente vê que o nosso caráter precisa ser edificado. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Então, se essas 7 características aqui são semelhanças e sinônimos de caráter, eu entendo que eu preciso edificar melhor o meu caráter. Amém? Tem alguém aqui que vive completamente esses 7 aqui, não precisa ser edificado? Por favor, ora por mim. Bota a mão na minha cabeça aqui quando terminar esse estudo e vamos transferir essa unção. Tá bom? Ser um discípulo de Jesus Cristo significa mais do que apenas crer em seus ensinamentos. É sobre seguir seus passos, imitar seu caráter e se tornar mais como ele em todos os aspectos da vida. Nós estudaremos aqui as qualidades essenciais do caráter de um discípulo, com base nos ensinamentos de Jesus e com base nos primeiros discípulos. Porque os primeiros discípulos foram fiéis, eles viveram com Jesus, aprenderam, irmãos, ali, convivendo com Jesus todo dia, a edificar o caráter. Jesus passa 3 anos vivendo com esses homens, o tempo todo, para edificar o caráter. É lógico que de vez em quando Jesus perdia a paciência, né? Quer dizer, perdia a paciência é a nossa expressão, mas de vez em quando Jesus ficava muito aborrecido. Ele dizia assim: até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Essas meninices, essas competições de vocês. A falta, você não tem fé ainda para expulsar um demônio? Vocês andam comigo há tanto tempo, já vi expulsar tanto demônio, e vocês não têm fé para expulsar um demônio, gente? Jesus às vezes ficava, né? E dizia: Pai, por isso que ele ora lá em João 17. Pai, eu amei aqueles que o Senhor me deu, amei até o fim, agora leva-me contigo de volta para a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, eu estou com vontade de voltar para casa. E aqui eu já vivi muito e já sei como é essa turma. Igual um vídeo que eu vi essa semana, eu lembrei do meu ministério de louvor aqui. O pastor disse assim: gente, eu já sofri muito com o ministério de louvor. Aí ele disse assim: já tive diverculite, ele falou até uma doença que eu não conhecia, nunca tinha visto falar. Pressão alta, o coração acelerado, fui parar no hospital. Aí eles que orou: Senhor, esse povo vai me matar, Senhor, tem misericórdia. Aí ele dizia: pelo amor de Deus, baixa esse som, pelo amor de Deus, toca direito, pelo amor de Deus, jejua. Então eu imagino que Jesus viveu com os discípulos, irmão. Imagino Jesus olhando para Judas e tendo consciência de que Judas seria aquele que o trairia. E mesmo assim Jesus dá voto de confiança, entrega a bolsa da tesouraria na mão de Judas. Então essa vida de Jesus é para me abençoar e para edificar o meu caráter. Nós vamos falar hoje só sobre 5 traços de caráter na Bíblia, 5 ingredientes essenciais para edificar o caráter. E semana que vem a gente vai falar do caráter na prática, como é viver no dia a dia e esse caráter se desenvolver em nós. Primeira coisa, o primeiro ingrediente do caráter edificado. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 34. João 13. O amor é a marca registrada de um discípulo de Jesus. Jesus disse: amem uns aos outros como eu vos amei. Irmão, amem uns aos outros não é de qualquer jeito. Amem uns aos outros como eu vos amei. Irmão, como é que Jesus amou a gente? O que é que Jesus fez para realmente demonstrar esse amor? Como é que você deve amar o outro? Que tipo de amor? Como é que esse amor se revela? Então, olha só, abra aí em Gálatas. Esse texto não está na lição, porque depois eu vou imprimir isso aqui, irmãos, entregar para vocês, tá? Mas eu vou primeiro, semana que vem, eu vou ver se o Rodrigo vem aqui para formatar essa lição e eu vou entregar para vocês estudarem ou guardarem essa folha. Eu gosto de ter guardado, né? Então, se vocês desejarem, eu vou entregar para vocês depois isso aqui impresso. Mas enquanto alguns textos não vão estar nessa lição, porque vai vindo às vezes no meu coração na hora. Abra a sua Bíblia em Gálatas 6, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 e 2? O texto diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não seja também tentado. Cuidado
Se você vê alguém em alguma ofensa, em algum erro, em algum pecado, você que é espiritual, que percebeu aquilo, né, corrija a pessoa com espírito de mansidão, com cuidado, para que você não peque exagerando na tua correção, ou não caia no mesmo pecado, porque você pode estar julgando o outro sem compaixão dele, você pode cair no mesmo pecado. Eu já vi, irmão, muita gente condenar o outro, dizendo assim, fulano faz isso, e pouco tempo cair em pecado. Então, aquilo que as pessoas julgam, a psicanálise fala isso, né? Aquilo que as pessoas falam dos outros, na verdade ela está falando dela. Quando ela critica um defeito nos outros, ela está criticando um defeito que ela tem. Então, eu me lembro de um pastor amigo, ele disse que um pastor mais velho que ele visitou a igreja dele, que ele era pastor, né? Não dele, de Jesus, é claro. E disse que quando ele chegou, o pastor viu ele abraçando os irmãos, as ovelhas e tal. E aí quando terminou o culto, o pastor chamou ele e disse, rapaz, que negócio é esse? Você abraça todo mundo, rapaz, você abraça até as irmãs. Que negócio é esse e tal? E falou com ele. Ele disse, não, é como para mim, é como filhas. E eu não vejo nenhum problema. Aquele pastor disse, não, é porque você tem que ter cuidado e tal, e tal. Passou pouco tempo, aquele pastor mais velho, que tinha dado esse conselho, caiu em pecado. E aí, o que é que a gente entende? Aquilo que era uma fraqueza dele, ele estava interpretando isso no outro pastor. É como se ele dissesse, se isso fosse comigo, se fosse eu, não seria normal. Então eu vejo que para ele também não é normal. Então, o cuidado da pessoa ao ajudar alguém, a Bíblia diz que você deve tirar o cisco do olho do irmão, sim ou não? Tirar a trava da gente. Então, o texto não diz assim, ó, por que você observa o cisco no olho do outro se tem uma trave no seu? Está lá em Mateus. Aí ele diz assim, primeiro, aí ele não diz assim, ó, cuide da sua trave e deixa o outro cuidar do seu cisco. Não. Ele diz assim, tire primeiro a trava do seu olho e depois verás claramente para tirar o cisco do olho do irmão. Não deixe o irmão daquele jeito, ajude ele, mas sem julgamento, sem condenação. Porque se você julga o outro, você fica bem vulnerável e dá lugar ao diabo para que você caia naquilo que você está julgando o outro. Então, o texto está dizendo assim, olha, cuidado para que você também não seja tentado. O final do versículo diz. Aí o que é que diz no versículo 2? Alguém lê aí, por favor, para me ver sua versão como é que está? Levem os fardos pesados sobre os outros, e assim cumpram a lei. Levar o quê? Levem os fardos pesados, Os fardos. e assim cumpram a lei. Alguma versão está fardo, outra versão está cargas, peso. Leve as cargas, leve os pesos uns dos outros. Olha só. Irmão, quem é que quer se incomodar de levar peso da vida de ninguém? Isso é amor. Porque para cumprir a lei de Cristo, eu preciso me compadecer do outro e ajudar ele a levar a carga dele. Agora, existem coisas que você não tem que se meter, porque é a cruz do outro, você não pode levar. O amor também sabe até onde eu devo me envolver, né? Por exemplo, o irmão tem uma dívida, e aí eu vou dizer assim, não, irmão, deixa que eu pague essa dívida por você, e Deus está provando aquele irmão, e você está agindo contra o que Deus está fazendo. Tá? Você pode fazer como um pastor amigo meu, o pastor Ivan, é um amigo dele, entrou e ficou endividado, e ele disse assim, é o seguinte, eu vou te ajudar você resolver essa situação. Todo o dinheiro que você ajuntar por mês, eu te dou o mesmo valor, e você vai pagando essas dívidas. E você vai se comprometer comigo de não fazê-las mais. A pessoa disse, ok. Aí todo mês ele dizia, você juntou quanto? Ele dizia, eu juntei tanto. Ele disse, então tome o mesmo valor. E a pessoa conseguiu pagar a dívida, ou seja, ele envolveu a pessoa na situação, a pessoa pagou junto, mas eu preciso levar a carga do outro ajudando ele, e não levar por ele e ele ficar afogado. Né? Diz que um irmão um dia chegou para o pastor e disse, ô pastor, estou passando um problema terrível, uma luta e tal, e o pastor disse, irmão, sua situação é grave mesmo, é séria, vamos orar e jejuar por essa causa? Aí o irmão disse, ô pastor, jejum o senhor lá por mim? Jejum o senhor lá por mim? Então todo mundo quer facilidade, né? Não, é ajuda, não é substituir. Quer ver? Versículo 5 do mesmo capítulo. Alguém lê aí? E cada qual levará a sua
Existe um fardo que o outro tem que levar só, e existem fardos que era para ser compartilhados. Existem coisas que eu preciso ajudar o outro, caminhar com ele, e isso só é possível, irmão, por causa do amor, e cada um quer cuidar dos seus problemas. Hoje uma pessoa me ligou, de Luiz Eduardo, dizendo assim: pastor, tem uma pessoa em Roda Velha que está querendo se matar e está sofrendo demais, a situação é essa, essa e essa. Eu posso atender? Posso. Não, eu estava ocupado, eu estava com um monte de coisa para fazer. Pode atender? Posso. Posso, irmão, porque o amor leva a gente a se compadecer do outro, como se fosse alguém da sua família. Automaticamente o coração da gente já entristece e a gente diz assim: eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. E aí eu preciso orar por ela, ok, mas eu não posso apenas orar, porque senão eu não vou estar fazendo esforço nenhum. Deus quer mais de mim do que a oração. E o amor está em manifestar-se através de atitudes. Amém? Então o caráter é um ingrediente indispensável para o caráter edificado, semelhante ao de Jesus, é o amor. Então esse texto aí fala: amem uns aos outros como eu vos amei. Esse amor deve ser incondicional, abrangente e sacrificial. Estende-se não apenas aos outros crentes, mas também aos inimigos. Caráter edificado. Você vai amar não só quem é bonzinho, quem sorri com você, quem te ajuda, mas amar também os inimigos. Se Deus dissesse assim: eu vou escutar uma oração tua agora a respeito de Lula, o que é que você ia orar? Você ia pedir para ele morrer ou para ele se converter? O que é que veio primeiro na tua mente? Se converter, se arrepender, né, irmão? Então, esse amor tem 3 características. Ele é incondicional, abrangente e sacrificial. Você dá de você por aquilo que você se importa. Aí tem outras referências, eu vou dar depois para vocês o estudo, e vocês leem os outros textos em casa, porque senão não dá tempo a gente caminhar um pouquinho mais enquanto vocês ainda conseguem prestar atenção. Mas abra num texto, por favor. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ler a partir do 43? 43 a 48. Ele diz assim: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Chove aqui em Roda Velha, chove só sobre as fazendas dos cristãos? Chove sobre toda a terra, não é? Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os que vos saúdam, ou só os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Perfeito aí, irmão, em grego, é teleios. O significado de teleios, de perfeito aqui, não é perfeição, é ausência de erros, de falhas. É alguém completo, pleno, maduro. Alguém equilibrado, alguém que aprendeu a agir com compromisso, com responsabilidade diante de situações difíceis. Ok? Vamos lá então. Os outros textos depois vocês pegam. A segunda coisa, o segundo ingrediente que não pode faltar é fé. A fé é a base do discipulado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, e não somente isso, e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus existe? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Aí conversa com o ateu, diz assim: você é ateu? Ele: sou ateu, graças a Deus. Todo mundo sabe que Deus existe. Mas que ele é confiar, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus dá galardão e recompensa aquele que busca. Já está rindo do ateu, né? Vamos lá. Os discípulos demonstraram fé em Jesus, mesmo quando enfrentaram dúvidas e desafios. Houve momentos de desespero, mas eles precisavam confiar em Jesus. Pedro teve fé em Jesus quando ele desceu do barco para ir ao encontro de Jesus? Teve fé ou não? Teve fé.
Senão ele não ia descer, irmão, do barco. Sob a tua palavra, Senhor. Aí o Senhor acabou de falar comigo, e eu sei que aqui ninguém caminha em água, mas pelo que o Senhor está falando, e ele andou sobre as águas? Chegou a andar. Ele andou, mas depois ele afundou. E por que afundou? Veio o medo, veio a dúvida, veio o raciocínio lógico. Cara, eu já pesquei aqui, eu já joguei rede aqui que não toca no fundo. Não existe ninguém andar. Ele começou a observar os ventos, tirou o olhar de Jesus. E aí ele começa a afundar. Então, a fé, irmão, é que às vezes você não terá nenhuma evidência, mas você continua acreditando. Você quer edificar a sua fé? Medite sempre nas Escrituras. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer ter poder de Deus? É por meio de oração e jejum. Você quer ter fé? Irmão, a fonte de fé é a palavra de Deus. Ok? Por favor, abra a sua Bíblia. Muitos textos, mas vamos abrir no de Tiago. Hebreus capítulo 11 fala da galeria da fé, né? Pela fé, aí vai dizendo um monte de gente, pela fé Abraão creu contra a esperança, pela fé Abraão acreditou em Deus, mesmo sendo já o seu corpo mortificado por causa da idade, e pela fé Abraão oferece seu filho em sacrifício. O texto de Hebreus dá uma evidência que a gente não percebeu no Antigo Testamento. Ele diz assim, pela fé ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo das cinzas. Abraão tinha tanta fé que Deus me prometeu Isaac, ele me deu Isaac, e ele está mandando eu matar? Eu mato. E depois de eu matar, depois de sacrificado, de oferecido em sacrifício, Deus ressuscita ele da cinza. Irmão, isso é fé. Isso é fé. Vamos lá, agora Tiago capítulo 1, versículo 2. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Alguém lê? Tiago 1, versículos de 2 a 4. Meus irmãos, sempre felizes quando passarem por todos os desafios. Pois vocês sabem que quando a sua fé vem de provação, ela produz perseverança. E essa perseverança seja perfeita, que vocês sejam maduros e completos, não falhando nada. Olha só. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Sua fé vai ter que ser provada, irmão. Se não estiver sendo provada agora, pode ficar tranquilo, que daqui a pouco chega alguma coisa. Vi uma palavra esses dias, eu estava compartilhando com o Joivon. Um entrevistador pergunta para o pastor, ele diz assim, pastor, você acredita em destino? Ele disse, eu acredito no plano de Deus para a vida da gente. Ele disse, como saber esse plano de Deus? Ele disse, saber esse plano de Deus é fácil. É quando tudo estiver dando errado na sua vida. É Deus. Porque o diabo não tem poder de tocar em todas as áreas da sua vida. Quando aconteceu isso com Jó, foi com a permissão de Deus. Então Deus estava envolvido, né? Deus estava envolvido. Ele fala isso porque é o pastor Tiago Brunet. Ele fala que quando ele estava nos Estados Unidos, ele disse que todas as portas fecharam. E ele disse que passou um momento muito terrível. E aí ele sentiu de Deus de voltar para o Brasil. E aí ele disse, será que é Deus falando comigo ou será que sou eu mesmo? Será que é por causa da situação? Será o que é? Aí ele conversou com a esposa e oraram. E aí disseram, olha, é o seguinte, se tiver, foi antes da pandemia. Ele, se tiver avião, a gente vai voltar então para o Brasil. Ele disse, irmão, que não tinha por onde mais Deus provar ele. Fechou todas as portas e estava difícil demais. Aí ele disse que quando foi ver o avião, pegaram o último avião. Não estava tendo mais avião depois. Porque bloquearam os voos por um tempo, né? Vocês lembram da época da pandemia? E aí ele disse que foi a época que ele voltou para o Brasil. E ele, quando chegou aqui, as coisas se encaminharam e se encaixaram. E o propósito de Deus começou a se cumprir na vida dele. Começou a ministrar e abençoar muita gente. Então ele disse, foi a vontade de Deus. Mas Deus queria provar a minha fé. E então, de alguma maneira, Deus sempre vai provar a nossa fé. Qual área você está passando por luta? Pode ser saúde, emocional, familiar, físico, qualquer coisa. Mas Deus pode estar provando você. E essa prova da fé vai ajudar você a crescer. Vai produzir perseverança. Todo crente precisa ser provado. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Vamos lá. Então, sem fé é impossível agradar a Deus.
O terceiro ingrediente, irmão, o tempo já está passando, mas fica seguro aqui, fica firme. Abra a sua Bíblia em João 15, verso 10. Eu falei sobre esse texto um pouquinho, brevemente, domingo. João capítulo 15, verso 10. Jesus ensinou que a obediência aos seus mandamentos é essencial para ser um discípulo verdadeiro. Lá nesse texto, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Para ser discípulo, precisa permanecer nos mandamentos. E permanecer no mandamento é ser obediente. Tiago, se não me engano, Tiago 1, 22, ele sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Você precisa ser obediente a Deus. Obediente quando? Sempre. Obediente quando é difícil. Obediente quando é ilógico, irracional. E tem outra obediência difícil que eu esqueci agora. Mas se a gente obedece só quando faz sentido para nós, eu estou sendo guiado pela minha consciência, e não pela vontade de Deus, pela voz dele. Ainda que não faça sentido, eu preciso obedecer. E eu não obedeço só também quando é fácil, eu preciso obedecer quando é difícil também. Porque obedecer quando é fácil, está tranquilo. E é um teste de Deus com a gente, sabia? Tem coisas que Deus manda a gente fazer para ver se a gente obedece. Deus vem para Abraão e diz: Abraão, pois Senhor, pois não, eu quero um sacrifício. Agora, Senhor. Você quer o quê? Seu filho. Quem, Senhor? Será que eu entendi direito? Não, eu quero Isaac. Tá bom, Senhor. Lá no Monte Moriá, um lugar que estava a mais de 30 quilômetros do lugar onde ele estava, para ele ter tempo de pensar e desistir na jornada. E Abraão vai até o final. Irmão, você acha que foi fácil a obediência de Maria? Maria, você vai gerar um filho. Mas, Senhor, eu nunca tive homem nenhum. Não, é do Espírito Santo que você vai gerar. Você vai correr uns riscos aí, mas eu posso deixar que eu assumo a responsabilidade. Esse filho é de Deus. E você agora vai casar com seu marido, vai viver com ele sem ter intimidade com ele nenhuma, até ter esse menino. Porque esse menino é filho de Deus. Irmão, o que é que ela diz? Eu sou serva do Senhor, cumpra-se em mim, de acordo com a tua vontade. Irmão, isso é uma obediência. Fazia lógica, fazia sentido isso? Não fazia sentido. Então, aí tem vários textos na Bíblia, que a gente vai falar depois sobre isso. A quarta coisa, a penúltima coisa é, o ingrediente do caráter é humildade. Querido, tem gente que diz assim: eu tenho um orgulho da minha humildade. Sou tão humilde que eu tenho um orgulho da minha humildade. Irmão, a humildade é uma característica fundamental do caráter de um discípulo. Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. A humildade nos permite reconhecer nossa dependência de Deus e nos submeter à sua vontade. Irmão, Jesus falar de humildade, ele tinha know-how para falar disso. O texto nós lemos no começo de Filipenses: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas abriu mão do seu direito, se tornou humano, se tornou homem, e na figura humana humilhou-se até a morte. Irmão, tem tanta gente com o nariz empinado sem ser nada. Imagine você sendo filho de Deus, dono do mundo inteiro, se submeter a um pai e uma mãe da terra, pessoas que ele mesmo criou. Olha só, crescer num lar, a Bíblia diz assim: Jesus era sujeito a eles, Jesus era obediente aos seus pais. Irmão, isso é humildade. Jesus podia dizer: eu sou filho de Deus, vocês estão no lugar dos meus pais aqui, mas, meu amigo, quem manda é eu. Não, ele era sujeito a eles. Quando ele vai para o templo e os pais não encontram Jesus, procura entre os parentes e não acha, vai procurar Jesus, está no templo, com 12 anos de idade. Mas, filho, por que você fez isso com a gente, filho? Onde você estava? A gente ficou preocupado.
Ele diz assim, vocês não sabiam que eu tinha cuidado dos negócios do meu pai? E aí obedeceu a eles. E a Bíblia diz assim, e Jesus crescia em estatura diante de Deus, dos homens, caráter sendo edificado. E Jesus era sujeito aos seus pais. Irmão, isso é humildade. Humildade não é andar com roupa rasgada. Tem gente que diz assim, fulano é humilde, né? Anda com roupa rasgada. Irmão, isso não é humildade. Isso pode ser simplicidade. Mas a humildade está em você não querer parecer mais do que é e você entender a sua total dependência de Deus. Olha para mim. Você só vai ter uma vida de oração quando você for humilde. Porque humildade é entender que você depende de Deus para tudo. O que é que está escrito num texto que a gente conhece muito bem? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira coisa, como é que ora sem se humilhar? Se não tiver humildade, irmão, você não vai nem orar. Você acha que não precisa. Não, eu vou resolvendo minha vida e quando eu não der conta, aí eu peço ajuda a Deus. Aí você faz igual um primo meu. Eu vi ele um dia orando, ele era muito sincero. Eu achei ele uma pessoa muito bacana. Um dia quebrou uma peça do carro lá e aí ele fez uma oração assim, muito curta. E ele disse, Senhor, me ajuda aí, quebra meu galho. Eu sei que eu só apelo para o Senhor quando o negócio está ruim para o meu lado, mas quebra meu galho aí, me ajuda para eu encontrar essa correia desse carro. Irmão, e não é que deu certo? Deus respondeu a oração dele. Mesmo dizendo assim, eu só busco o Senhor quando eu preciso, mas irmão, se não houver em nós humildade, a gente não vai depender de Deus. Tá? Então, vamos lá, vamos ler só um texto. Tem 3 aqui, mas eu quero ler só um. Vai abrindo em 1 Pedro, enquanto o Joivão fala. Ele foi sincero. Nessa hora ele foi humilde. 1 Pedro capítulo 5. Você está em Tiago aí? Se estava em Tiago ainda, está bem pertinho. 1 Pedro capítulo 5. Tem gente que diz assim, quem ele é? Quem ela é para falar desse jeito comigo? O orgulho, né? O pastor Juscelio disse que uma vez estava orando, buscando a Deus, e disse, Senhor, eu estou servindo o Senhor, eu tenho um coração temente ao Senhor. E por que eu estou passando uma luta financeira dessa, Senhor? E tal, e orando. Aí Deus falou com ele muito claro, disse, você fez um voto. Você entendeu, quando você ia na igreja católica, a pessoa que estava acompanhando você, fez você ter uma compreensão que para agradar a Deus tem que ser pobre. E esse conceito em você me atrapalha de prosperar você. Você tem que se arrepender disso e pedir perdão a Deus. Você fez um voto na sua alma. E aí ele se arrependeu disso, pediu perdão ao Senhor e a partir dali as coisas na vida dele começaram a mudar. Então, a humildade não é ser fraco, ser inferior, ser o coitadinho, o miserável. Isso não é humildade. Humildade é o sentimento de dependência de Deus. É você não se sentir suficiente, autossuficiente. Não. Mateus 5 diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito, ele sabe da sua necessidade de Deus. Ok? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos. Irmão, trate os mais velhos com muito respeito, com muito amor. Teve um dia na igreja, acho que uns 8, 9 anos atrás, eu passei uma mensagem aqui no Data Show, né? Eu gosto de quebrar paradigma, de quebrar aquela visão tradicional. E eu ouvi uma pregação que me abençoou muito, o Intercessor, de Irineu Grubert. E aí eu passei essa mensagem aqui. Aí eu passei metade da pregação, porque uma pregação era meio longa. Falei, irmãos, agora a gente vai ter um lanchinho agora. A gente vai no intervalo aqui. E depois a gente vai ouvir o restante da mensagem. E depois, antes da gente ouvir o restante da mensagem, um irmão, uma senhora, do Joivão estava naquele dia aqui. Eu não estou lembrado não, mas... Uma irmã falou assim, disse, pastor, não concordo com isso. Eu falei, o que, irmã? De botar a pregação para a gente assistir? Aí ela disse assim, não concordo com isso. Parar e a pessoa lanchar aqui
e tal, que é aquela visão muito tradicional que ela tinha vindo da igreja dela. E aí ela falou assim, irmão, meia dura, sabe? Aí eu fui perto dela e falei com todo amor do mundo, todo respeito. Se fosse, por exemplo, Raíssa, talvez eu respondesse mais firme, né? Por quê? Porque é mais nova do que eu tenho idade de ser minha filha. Mas uma pessoa de idade, irmão, Paulo diz a Timóteo, trate as mais velhas como se fosse sua mãe e as mais novas como se fossem suas irmãs. Então, como é que você trata a sua mãe? É do mesmo jeito que você trata a sua irmã? Não, é com muito respeito, com muito cuidado na maneira de falar. Com um irmão você pode até falar mais alto, com sua mãe não deve. Tem filho que ainda fala, mas não deve. Não deveria falar. E aí eu vim perto dela, me abaixei na altura dela. Ela estava sentada. Eu me abaixei da altura dela para não parecer que era a figura superior. E disse, ô irmã fulana, nós passamos a mensagem, uma parte da mensagem, para não demorar, para as pessoas não se sentirem cansadas. Eu resolvi dar intervalo, mas fique tranquilo, não tem nada errado. Nós estamos em comunhão, nós estamos comendo um lanche e tal e tal. Aí teve um irmão que... Aí ela começou a chorar, irmão. Eu falei, se a irmã se ofendeu com isso, então me perdoe. Mas não tem nada errado não, irmão. Fique em paz, fica tranquila. E vai ser bênção. E aí tinha um irmão de Luiz Eduardo que estava visitando aqui, um parente dele da igreja. E aí ele baixou a cabeça assim. Quando terminou o culto, ele disse... Terminou o culto, outro dia ele me encontrou e disse, pastor, eu vi Jesus no Senhor. Porque se fosse eu... Pastor, se fosse eu... Mas aquele sentimento assim, irmão, de respeito à pessoa de mais idade. E eu não preciso me impor. Jesus junta o seu colegiado, seus 12 discípulos, coloca eles sentados, tira a roupa, fica só com um short. O sacerdote, provavelmente Jesus estava com um short por baixo, uma espécie de short que os sacerdotes usavam para quando eles subissem a escada para oferecer o sacrifício, não aparecesse a nudez deles, as pernas, nem parte íntima. Eles usavam um shortão por baixo. Jesus tira a roupa de cima, ele se despiu, irmão. Despiu, ele ia tirar a roupa. Ficou apenas com sua roupa de baixo. Se fosse hoje, Jesus ficou praticamente de cueca. Na frente dos discípulos, pega uma toalha, coloca nos ombros, cingiu-se, colocou a toalha no lombo e foi lavar os pés dos discípulos. Irmão, quem é que sendo um líder se humilha para se abaixar? Quem era que lavava os pés dos outros? Eram os servos. Quem sabe quem não tem que se impor. Eu vou perder meu lugar. Não, irmão, que perder lugar? Se foi Deus que colocou você. Eu estava estudando no instante com o Jadiel ali, e aí eu toquei no assunto de Saul, né? Saul era muito covarde e não confiava em Deus. Quando foi ser ungido rei, se escondeu no meio da bagagem. Quando Samuel ficou de oferecer o sacrifício e Samuel demorou um pouco de chegar, Saul viu o povo indo embora e disse, gente, quem é que eu sou sem o povo? Eu sou um líder e eu só me apoio sobre esse povo. E se esse povo for embora, eu não sou ninguém. Um homem sem identidade. Aí o que é que Saul faz? Ele diz, espera, não vai embora não. Eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Eu sou o rei, então eu estou acima de qualquer um. E ele oferece sacrifício. Aí quando Samuel chega, Samuel diz, Deus tomou o reino da sua mão. Você não obedeceu a Deus. Dois episódios muito sérios, mas esse é o que cabe nesse assunto agora. Então a falta de humildade. Já Davi, irmão, Davi entendia sua dependência de Deus. Davi diz assim, no tempo certo eu já fui ungido rei lá atrás, mas Deus vai me colocar no trono no tempo certo. Eu não preciso permitir que matem Saul. Não, tá tranquilo. O moço dele diz assim, olha, Deus entregou ele hoje nas mãos do meu Senhor. E aí Davi diz, não, você não vai fazer nada a ele, ele é ungido do Senhor. Irmão, confiança em Deus, humildade. Depois que Davi assume o trono, Davi pega alguém da família, irmão, que poderia ser quem ele mais temeria, que no futuro poderia assumir o trono. Davi diz, eu quero honrar esse homem. Pega todas as terras de Saul e dá a Mefibosete, que é o neto dele. Irmão, isso era a humildade de entender sua dependência de Deus. Jesus vem e lava os pés dos discípulos e diz assim, vocês agora, olha o que Jesus fala, irmão, agora vocês não entendem o que eu fiz, mas depois vocês entenderão. Jesus lava os pés dos discípulos.
Jesus não ficou preocupado, eu tenho que manter minha imagem de líder. Não, não. Jesus abaixa e imagina, irmão. Jesus lavou os pés dos discípulos e quando chegou em Judas, o que é que ele fez? Ele disse, Judas, seu miserável, eu vou pular teus pés porque tu não merece. Foi isso que ele fez? Jesus lavou os pés de Judas? De todo mundo. Jesus estava dizendo, Judas, quem você é não muda quem eu sou. Eu estou aqui para servir. E lava os pés dos discípulos. Quando vai lavar de Pedro, Pedro diz, jamais o Senhor vai lavar meus pés. Por que Pedro fala isso? Porque Pedro estava dizendo assim, se eu estivesse no lugar do Senhor, eu não lavava pé de ninguém. Aí Jesus disse, se eu não lavar teus pés, não tem parte comigo. Não, Senhor, então lava tudo, cabeça e tudo. Aí Jesus disse, Pedro, quem já tomou banho? Já está limpo. Só precisa lavar os pés. Então, a humildade, irmão, é um ingrediente essencial para o caráter edificado, semelhante ao de Jesus. Olha o que o texto diz. Semelhantemente, vós submetei-vos aos mais velhos, cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Resiste, irmão, aqui no original, não é ficar, Deus resiste você, não é Deus dizer assim, eu não vou deixar você vir, não. Resiste aqui é ir contra. Deus vai contra o soberbo. O soberbo tem como opressor, como adversário, o próprio Deus. E o humilde tem Deus a seu favor. O soberbo tem Deus contra ele. Ok? E o último ingrediente, que é essencial para o caráter ser edificado, é o serviço. Jesus veio para servir, não para ser servido. Mateus 20, 28. Os discípulos seguiram seu exemplo, servindo uns aos outros e à comunidade. E aí tem diversos textos aqui que a gente poderia ler. O caráter do discípulo é moldado pelo amor, pela fé, pela obediência, humildade e serviço. Ao cultivarmos essas qualidades em nossas vidas, nos tornamos mais semelhantes a Cristo e mais eficazes em seu reino. Não desanime não, se não tiver algumas dessas características em você, porque o discipulado é uma jornada contínua de crescimento e transformação. Provérbios 4:18 diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O seu caráter vai sendo edificado dia após dia. Ao nos esforçarmos para seguir os passos de Jesus, podemos nos tornar discípulos maduros que refletem o seu caráter ao mundo. Então que Deus nos dê graça para que a gente edifique o nosso caráter e a cada dia a gente se torne mais parecido com Jesus. Amém?